Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos chegando aqui no nosso quinto vídeo da unidade 4. Estamos quase finalizando a nossa aplicação. Então vamos continuar do ponto onde nós paramos, que é a recuperação dos dados que foram armazenados dentro do nosso local storage, ou seja, no armazenamento local da máquina do nosso usuário. Bora lá então? Vamos botar a mão na massa? Pessoal, então na última aula nós paramos no seguinte ponto. Todo item que a gente adiciona na nossa lista, no nosso banco de dados simulado aqui, né, internamente por nosso array, a gente também está armazenando essa lista, né, no armazenamento local e persistente. Por quê? O que é persistente? Quer dizer o seguinte, olha, se eu fecho meu navegador, né, vou fechar ele aqui, e abro novamente, os dados permanecem, tá? Então eu não perco esses dados. Se eu atualizar a página, eu também não vou perder esses dados. Então, a cada item adicionado, nós, além de criar o item, adicionar na nossa lista, adicionar as novas tags na nossa página, totalizar o valor consumido, nós agora estamos gravando no local, utilizando a API do HTML5 chamado de Local Storage, ok? Então a gente já está armazenando. Cada item que a gente armazena no Local Storage, a gente fala que o armazenamento é composto por chave e o valor, tá? Como assim chave e valor? Olha, o Local Storage ele não é exclusivo da sua aplicação. O Google utiliza, o site da UOL utiliza, qualquer um outro site ou aplicação utiliza o Local Storage para poder armazenar informações que eles precisam para estar executando algum processamento, algum algoritmo e por aí vai, ok? Então, nós temos que dar um nome lá no Local Storage, uma chave, né, que a gente fala, que identifique com a nossa aplicação. Então aqui a gente está colocando consumo, né, porque a nossa aplicação é consumo, mas essa chave pode receber vários nomes, é como se fosse uma variável, ok? Então lembra-se das regras de variáveis, né? E aí a gente armazena esses dados que está relacionado com essa chave que nós estamos definindo, tá certo? Se ela não existir, o Local Storage ela vai criar e armazenar o dado. Se ela já existir, o Local Storage vai apenas atualizar esses dados que já estão armazenados lá, ok? Mais uma vez, lembrando, os dados que são armazenados no Local Storage, eles são dados no formato JSON. Então, antes de eu salvar no Local Storage, eu tenho que pegar a minha lista, converter ela no padrão JSON, salvar aqui numa outra variável e depois essa variável convertida, né, onde eu converti a minha lista no padrão JSON, é que eu salvo no Local Storage, ok? Beleza, então, por que quando eu abri a página não apareceu a minha lista de consumo? Deu algum problema quando ela foi salva? Né? Não salvou? Não é essa a questão. A questão é, por enquanto eu só salvei os dados. Agora, quando eu recuperar, abrir de novo a minha aplicação, eu preciso ir lá no Local Storage, pegar esses meus dados e atualizar a minha tela, a minha lista, tudo certinho com esses dados, ok? É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Quando eu abro a minha aplicação, então o meu HTML ele é executado, né? Ele é interpretado pelo navegador e o conteúdo que eu tenho aqui dentro, todas as tags, todos os elementos são colocados no DOM e também são apresentados aqui, né, exibidos para que o usuário possa interagir com a minha aplicação, ok? E aí no final, quando ele carregou todas as tags, todos os elementos, ele também vai processar o meu script. Então, quando o navegador encontra essa linha, ele vai abrir o meu arquivo de script e começa a executar linha por linha, né? Então, a primeira linha, ele cria a minha lista vazia, né, nesse caso, que eu vou guardar os meus dados, os produtos que o usuário consumir. Ele vai recuperar elementos como o form e a tabela, que eu utilizo em todas as funções, eu utilizo no evento submit, eu utilizo na validação dos formulários, no adicionar novo elemento, então por isso que eu crio ele aqui em cima, porque aí eu posso utilizar em todo o código aqui para baixo.
Então, agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não só criar uma lista vazia, mas recuperar os dados que já foram salvos no local storage e atribuir a essa minha lista vazia, ok? Vamos lá? Então, se eu quero recuperar os dados, primeira coisa que eu tenho que pensar, né? Lembra, algoritmo, o que eu tenho que fazer mentalmente aí para poder recuperar esses dados? Então vamos olhar aqui como que é o processo para salvar esses dados no local storage. Primeiro, eu converto esses dados para o formato JSON e depois eu salvo. Agora é o inverso. Agora eu tenho que acessar o local storage primeiro e pegar lá o item consumo e depois transformar de JSON para minha lista normal. Ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma constante, tá? Onde eu vou armazenar o dado JSON que está salvo no local storage. Então vou chamar isso aqui de dados, ok? Então dados recebe o local storage ponto get item. Pega o item para mim. Qual item que eu quero pegar? O item consumo. É a mesma chave que eu utilizo para salvar, a mesma chave que eu utilizei para poder salvar os meus dados, agora é a mesma chave que eu vou utilizar para recuperar esses dados, tá? Então aqui eu estou setando, né? Definindo, guardando os dados. Agora eu estou pegando, get, pega os dados para mim. Quais dados que você quer? Os dados que estão relacionados com a chave consumo, que é a chave que eu defini lá embaixo, beleza? Então aqui nesse momento eu tenho tudo a minha lista de produtos consumidos dentro dessa variável dados, dessa constante dados. E essa constante dados, ela está no formato JSON, tá? Então, eu não posso simplesmente vir aqui para minha lista e atribuir dados para ela, tá? Porque vai dar problema nos meus algoritmos, nas minhas funções aqui para baixo. Por quê? Porque dados está no formato JSON e a minha lista não. Então, antes de atribuir dados para a lista, eu preciso transformar JSON para o formato JavaScript normal, ok? E aí como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, dados, até vou fazer o seguinte, vou mostrar isso aqui no console, tá? Console.log, vou mostrar para vocês os dados, como ele está no formato JSON, e depois eu vou mostrar ele transformado no padrão que eu preciso armazenar aqui dentro da minha lista. Então eu vou usar aqui o JSON, que é um objeto do JavaScript, que nos fornece vários recursos para transformação de JSON. JSON.parse. Parse quer dizer o seguinte, converta, né? Converta o quê? Os meus dados que estão no formato JSON para o formato que eu posso utilizar aqui no JavaScript. Então eu vou colocar aqui a minha variável dados. Tá? Então para ficar mais didático, eu vou criar aqui uma outra constante, const L, e vou armazenar nela a conversão dos meus dados de JSON para um array normal. E agora eu vou mandar exibir o L, né, que é a nossa variável, a nossa constante que contém os dados agora convertidos, ok? Vou salvar, Ctrl S, vou atualizar aqui a minha página, nada aconteceu, mas se eu vier aqui no inspecionar, no console, olha lá. O primeiro console log, ele recuperou os dados lá do local storage e esses dados foram armazenados dentro dessa constante dados. Então a gente mandou exibir, ok? Esses dados estão no formato JSON. Então olha aqui o formato JSON como que ele é, ó. Ok? Como eu só tenho um objeto, um produto salvo, né, que foi consumido, então está aqui no produto, está aqui na linha o formato JSON. Isso daqui é diferente do array que eu preciso. Então o que eu tenho que fazer? Pegar os dados que foram recuperados do local storage, converter ele do formato JSON para o formato normal, que vai ser um array,
ok? Então, JSON, objeto JSON JavaScript.parse, então parse a gente pode falar converte, né? Os dados de JSON para dados normal JavaScript e armazena aqui dentro dessa variável L, ok? E aí a gente manda exibir a variável L, né, a constante L no console, e veja que aqui, ó, nessa segunda linha, ele converteu esse formato que é JSON, que é o formato que é salvo dentro do local storage, no formato array do JavaScript que eu preciso. E se eu abrir aqui, ó, tá lá na posição 0, o meu item, o meu produto consumido, com o ID 1, o Guaraná, a quantidade 1 e o valor 5. Tá ok? Perceberam a diferença? Formato JSON, que não dá para me trabalhar dentro do JavaScript. Aqui o formato que eu converti para eu poder trabalhar dentro da minha aplicação. Beleza? Então, pessoal, eu não preciso dessa variável L, né? Por quê? Eu já não tenho aqui a minha variável lista, que eu estou usando para toda a parte aqui das minhas funções, dos meus algoritmos. Então aqui, ó, em vez de lista receber um array vazio, lista vai receber esses dados que foram convertidos, porque ele vai retornar para mim um array com aqueles dados que eu recuperei aqui do local storage, tá? Então vou apagar aqui. Bom, vamos fazer uma alteração também nessa variável lista, vamos deixar de ser uma variável, vamos criar ela como constante, para ter certeza que essa informação não vai ser mudada, ou seja, sempre a lista vai ser um array de dados, ok? Então, beleza, feito isso está salvo, vamos exibir agora no console a nossa constante lista, que é o nosso banquinho de dados agora. Ok? Vou salvar. Vou atualizar. Tá aqui, ó, a minha constante lista que eu preciso para trabalhar com o restante da minha aplicação. Certo? Então, o que a gente fez? Recuperou os dados do armazenamento local. Primeiro, eu acesso o local storage, que é a API do HTML5, que faz o armazenamento local. Peço para pegar o item que está salvo, ou seja, a minha lista de consumo. Está salvo como? Está salvo com a chave consumo. Então agora aqui ele pegou a minha lista, né, e aí está no formato JSON e atribuiu, salvou dentro dessa constante dados. Tá? Depois, eu preciso pegar esses dados que estão no formato JSON, fazer um parse, ou seja, converter ele para o formato JavaScript, array, e aí sim eu atribuo ele à minha lista. Então agora eu já tenho meus dados aqui, certo? Uma vez que eu já tenho meus dados, a minha lista populada, o que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar a minha lista aqui no HTML. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na função que a gente criou, que adiciona elementos. Tá? Então o que acontece nessa lista de adicionar elementos? Eles criam um item, adiciona na lista e depois manda adicionar uma tag. Bom, isso daqui a gente não precisa fazer mais, porque a gente já tem a lista populada, isso no início, quando eu estou recuperando os dados, certo? Então agora eu preciso de adicionar tag. E essa tag é adicionada item a item, tá? Então se na minha lista eu tenho aqui uma possibilidade de ter um item só, igual eu tenho aqui, e tenho a possibilidade de ter N itens, então eu preciso executar essa função adicionar tag para cada item da minha lista aqui em cima, certo? Então, o que eu preciso fazer? Se eu tenho uma lista que eu tenho a possibilidade de ter vários itens, então eu preciso ter um for, uma estrutura que eu percorra toda essa lista e vá pegando esses itens e adicionando aqui na tela. Tá certo? Então, vamos lá. Pensando nesse algoritmo, eu vou chamar aqui uma função. Vou chamar ela de preenche dados HTML. Tá? Ou seja, eu tenho os dados aqui, eu quero preencher a lista. Então vamos um pouquinho melhor. Preenche lista no HTML. E aí eu vou passar aqui para essa função a minha lista, ok? Beleza? Então, essa função não existe, eu tenho que criar
essa função, tá certo? Então eu vou lá embaixo, tá? Para ficar organizado. Até tanto faz, pode ser aqui embaixo como pode ser aqui em cima também, se você quiser colocar as funções em ordem de execução. Então aqui embaixo eu coloco a criação dela. Então function preenche dados no HTML, ok? Bom, então se eu tenho uma lista, eu tenho que percorrer essa lista. For, vou utilizar a estrutura de repetição for para pegar item por item da lista e executar um código com ele. Vou criar uma variável para controlar essa execução, e essa execução vai começar do índice 0, ou seja, essa posição 0 aqui que ele vai começar, e ele vai percorrer o for enquanto eu tiver dados dentro dessa lista. Então, a próxima vou executar o for enquanto a minha variável i for menor que a lista.length, tá? Ou seja, o tamanho total da minha lista, e eu vou fazer isso de 1 em 1, i mais. Né? Beleza. Aí eu vou criar aqui uma variável let, vou declarar ela aqui primeiro, let item. E aqui eu vou falar que o item vai receber o quê? A lista na posição i. Ok? Então peguei aqui, ó, por exemplo, o meu i está valendo 0. Eu peguei esse item aqui, ó, para ser processado. Ok? Se esse item eu peguei e armazenei dentro dessa variável item, agora eu vou chamar a função que preenche esses dados na tela, que adiciona novas tags, né? Então vou colocar ela aqui, ó, embaixo. Vou chamar essa função. Então quando eu falo chamar essa função, eu vou executar o código que está aqui dentro dessa função, o bloco de código, passando o item, né? Então ele vai executar esse código com quais dados? Com esse item, ok? E ele vai aqui percorrer, então, toda a minha lista e adicionando esses dados na tela, ok? Vou salvar, vou atualizar, deu um errinho, beleza, vamos ver aqui o porquê que ele deu um erro. Ele está falando assim que não é possível acessar o tab antes da inicialização. Simples, por quê, né, pessoal? Esse código aqui, ó, eu estou pegando aqui o tab, né? E depois, logo em seguida, eu estou executando, na verdade está aqui, ó. Aqui eu crio a função. Só que quando eu criei essa função, não quer dizer que ela está sendo executada, lembra? Quando o navegador encontra esse código aqui JavaScript, ele cria esse código na memória e deixa ele lá quietinho, reservado para o momento que você precisar usar, tá lá, tá certo? Então, o momento que essa função está sendo executada é aqui em cima, ó, logo após eu ter já inicializado, recuperado os dados lá do navegador, né? no local storage. Só que o elemento tab está sendo capturado depois que eu mandei executar a função. Então, por isso que deu esse erro. Ele falou assim que ele não consegue acessar o tab. Por quê? Porque eu estou executando a função usando esse cara dentro dessa função antes dela ser capturada. Então vamos fazer o seguinte, ó, variáveis sempre vêm primeiro, os elementos sempre vêm primeiro. Então, primeiro eu recupero os dados local, recupero os elementos que eu preciso trabalhar dentro do meu algoritmo e depois eu começo a execução das coisas, tá? Então vai parar agora de dar erro. Vou atualizar. Tá lá, olha, atualizou minha página, olha lá o Guaraná. Ok? Então, vou colocar aqui Coca-Cola, quantidade 1, valor de R$6. Vou mandar adicionar. A hora que adicionou Coca-Cola, adicionou na minha lista, meu controle, meu banquinho de dados interno, adicionou ele aqui na tela e também adicionou lá dentro do armazenamento local, né? Olha aqui o armazenamento local, certo? Agora, se eu fechar essa minha tela e abrir novamente, então a hora que eu executo, tá lá, ele traz os produtos que eu consumi. Por quê, né? Já estava armazenado, eu recuperei os dados que estavam armazenados, executei o bloco de código função que preenche esses dados no HTML, né? Então ele pega item por item da minha lista e vai executando a função que adiciona novas tags. Ok? Então,
Agora, o salvamento dos dados, o armazenamento desses dados dentro do local, né, da máquina local do usuário, está completa e a nossa aplicação está completa, ok? Bom, e aí o que falta a gente ver? O Session Storage, que é outra forma de armazenamento local na máquina do usuário. O Session Storage, pessoal, ele funciona da seguinte forma: enquanto eu estiver utilizando essa aplicação aqui no navegador, ele vai armazenando dados. Então a gente fala o seguinte: olha, eu abri a minha página, a minha aplicação no navegador nesse momento. Então nesse momento eu estou com uma sessão aberta, tá? Se eu fechar o navegador, a sessão também é encerrada. Então os dados que eu tinha, ele é eliminado, ok? Então o Session Storage é utilizado para armazenar dados enquanto a minha sessão estiver aberta. Quando eu fecho o navegador, ele limpa, tá? E qual é um exemplo prático que você conhece que eu posso exemplificar isso? Por exemplo, uma página de login. Se você faz o login no WhatsApp, por exemplo, né? O WhatsApp ele utiliza também aqui o Local Storage, tá? Mas a maioria das aplicações usa Session Storage, ou seja, você faz o login, utiliza a aplicação, coloca lá seu usuário e uma senha, utiliza a aplicação e aí continua usando, que é uma beleza. Se você fechar o navegador, aqueles dados são expirados. Quando você abrir a aplicação de novo, ele vai te pedir o login de novo. Então o banco utiliza muito isso, né? Se você abre um site de um banco, coloca o usuário e senha, acessou, começa a usar o site do banco. Se você fechar o navegador, ele limpa a sessão, aqueles dados de login seu foram perdidos e você, quando abrir a página do banco, a aplicação do banco, tem que fazer login novamente, né? Então, é uma questão de segurança. Essa é uma das aplicações, não é a única, tá? É um exemplo que a gente pode fazer com Session Storage, tá? Ou seja, armazenamento de dados na sessão. Mas a gente pode usar isso para N coisas. Por exemplo, a gente pode montar um carrinho de compra num e-commerce. Então, tudo que a pessoa foi comprando está guardado dentro da sessão. Se ele não concluiu o carrinho de compra e fechou o navegador, a aplicação pode entender o seguinte: olha, ele não tem interesse nesses itens, então ele exclui da sessão. Então, tem N possibilidades de usar esse armazenamento em sessão, que é o ponto, a única questão de armazenamento que a gente precisa agora para finalizar a nossa aplicação, tá certo? E eu vou te mostrar para você como que trabalha com Session Storage no nosso próximo vídeo. Então, eu espero você lá. Até mais!